Está em linha conosco o secretário executivo da Comunicação, lá da Secretaria de Comunicação, da SECOM do governo Lula, do governo federal, ex-presidente da FAMURS, Maneco Hassen. Bom dia, obrigado pela presença conosco. Bom dia, é um prazer estar com vocês e com todos os ouvintes. Bom, nós tivemos a comitiva aí no final de semana de ministros, o sobrevoo, né? Parece que o governador vai amanhã a Brasília também. De que forma o governo federal pode agilizar um pouco essas burocracias todas para minimizar a tragédia que aconteceu no nosso litoral aqui e parte da região metropolitana, secretário? Primeiro, acho que é importante destacar aos ouvintes a postura presente do governo federal, não só neste momento do ciclone, mas também como tivemos na estiagem, como tivemos de outras ações similares, tristes no Brasil, né, como as enchentes lá do litoral norte de São Paulo, por exemplo. Né? O presidente Lula sempre tem dito que o governo tem que estar próximo das pessoas, acompanhando e ajudando, e é o que tem sido feito. E o ministro Pimenta, o ministro Paulo de Goiás estiveram sábado no estado, junto com o governador, junto com os prefeitos das cidades mais atingidas, justamente para acelerar esses processos que, infelizmente, dependem de burocracia, mas que o governo federal tem conseguido fazer em tempo recorde, como foi no auxílio aos municípios da estiagem, por exemplo. No próprio final de semana já aconteceram reuniões online e presenciais. Uma equipe do Ministério ficou no Rio Grande do Sul para auxiliar os municípios e o governo do estado. Reuniões online já aconteceram também na segunda-feira. Comitivas e representantes dos municípios já estiveram aqui em Brasília. Tu citaste bem, o governador é esperado também entre hoje e amanhã. Sim. Tudo para que a gente consiga acelerar os processos de execução dos decretos de emergência, do envio dos planos de trabalho que são necessários, né? Um plano de trabalho nada mais é do que o município informar qual o problema que ocorreu, o custo e a forma de resolver ou amenizar, e como que o governo federal pode participar disso, com recurso direto ou, eventualmente, com cestas básicas ou alguma outra coisa nesse sentido. Esse é o processo que está acontecendo agora nesses dias, de maneira muito rápida, e que a gente espera que logo, ainda essa semana, na outra, a gente tenha, então, a confirmação, dependendo, obviamente, de cada plano de trabalho que os municípios apresentarem, daquilo que é possível o governo federal participar na solução dos problemas que tivemos aí nesse final de semana. Isso é importante, porque o senhor já presidiu a FAMURS, já foi prefeito também, sabe que às vezes entre a emergência e as deliberações tem uma certa burocracia nisso. E é importante fazer essa agilização nesse momento, porque a gente não tinha na memória uma intempérie como essa, um ciclone como esse, com tantas mortes e tantos estragos, né? Tem razão, né? Eu, por exemplo, quando estava na presidência da FAMURS, eu acompanhei o anúncio, né, na época, me lembro o número 28 milhões para os municípios do Rio Grande do Sul, que até hoje não chegou. Parou na burocracia e na falta de vontade política. O que nós estamos vendo, e a determinação do presidente Lula neste momento, é o contrário, né? Na estiagem, por exemplo, foram centenas de municípios do Rio Grande do Sul que receberam recursos diretos da Defesa Civil para amenizar os problemas que a estiagem causou. E não vai ser diferente agora para os quase 50 municípios que, infelizmente, foram atingidos aí pelo ciclone e tiveram grandes prejuízos materiais e também, né, prejuízos que, infelizmente, não se solucionam mais, que são os óbitos, as perdas das vidas. E essa situação trouxe aí, obviamente, a gente se solidariza já desde logo com todos os familiares e com os municípios atingidos. Então, a nossa expectativa, né, em relação àquilo que cabe ao governo federal, nessa parceria com os municípios e o governo do estado, é conseguir o mais rápido possível aprovar os planos de trabalho. Os municípios do Rio Grande do Sul, liderados pela FAMURS, têm também todo um know-how técnico ali na entidade para poder colaborar e acelerar o processo para fazer os planos, né, uma vez só, fazer bem feito, e com isso o recurso poder chegar mais rápido no município. O senhor foi prefeito de Taquari, uma cidade que tem um dos mais importantes rios gaúchos, né? Que é o Rio Taquari, um belíssimo rio, por sinal. Certamente enfrentou em algum momento do seu mandato lá alguma cheia. É evidente que nada comparado ao que aconteceu nesse último fim de semana no Rio Grande do Sul. Mas o que eu queria lhe perguntar, com essa sua experiência, agora estando também no governo federal,
Por que é tão difícil resolver o problema de populações que vivem às margens de arroios, rios, em situação de risco, e que a gente possa tomar essa tragédia que aconteceu no Rio Grande do Sul como ponto de partida para tentar uma solução para essa população? São vários problemas, né? E situações diferentes em cada município, em cada localidade. Nós temos bairros inteiros, vou dar um exemplo, como aqui na cidade de Lajeado, na minha região. O centro da cidade fica na beira do rio, então ali não é um problema de casa mal construída, enfim, a localização é que com o tempo não deveria ter sido ali. Se assemelha a Porto Alegre, que também o centro na beira do Guaíba, né? Nós temos invasões, né, de algumas áreas em diversos municípios, que as pessoas sem casa acabam se acomodando em locais em que não deveriam, e o Minha Casa Minha Vida é um caminho para a solução desse problema. Infelizmente, nos últimos 6 anos, nós não tivemos nenhum contrato assinado para essa faixa etária da população, para essa faixa de renda da população. O programa retorna e é um caminho para amenizar essas moradias em locais indesejados. Tem problemas de famílias que não querem sair do local por uma série de razões. Nós tivemos, não é um caso de enchente, mas nós tivemos um exemplo ali na pista do aeroporto, que as famílias não queriam sair. Verdade. Então, enfim, é uma situação histórica muito difícil, tá? Em que os municípios também têm dificuldades, sem a parceria com o governo federal e o governo do estado, fica de difícil solução. E tem situações, né, que a própria enchente, o ciclone, causam problema, como a derrubada de uma ponte, que demora até fazer o projeto de uma nova ponte, até saber quanto que ela vai custar para poder ser reconstruída, e aí buscar o recurso junto ao governo federal ou ao governo do estado. Então são situações diversas, problemas diversos, e nesse momento de crise os municípios, então, se deparam com essa situação e precisam ter agilidade, que nem sempre a legislação que é necessária para poder nos fiscalizar permite que se faça com a rapidez que o momento exige. Então, esse entrosamento entre o governo federal, o governo do estado e municípios, todos imbuídos da mesma ideia, né, com a mesma força de vontade para solucionar o problema mais rápido, ele diminui esse tempo, e é o que tem acontecido aí, aconteceu na estiagem, e a gente está trabalhando para que aconteça agora também. A gente resolveu o mais rápido possível. Sem dúvida. Agora, o governo tem lidado com intempéries e com manifestações climáticas em decorrência de tudo que aconteceu no país. Tem desmatamento, mas também tem o degelo, né, o aquecimento global e outras questões mais, né? E isso vem se tornando muito frequente, seja no interior de São Paulo, seja na Amazônia, seja aqui. Não há que se criar alguma estrutura justamente para se municiar os estados e esses municípios também de estruturas competentes de resposta rápida, que se possa trabalhar com a prevenção mais do que na reação depois? Bom, primeiro, a tua introdução acho que foi perfeita, né? Uhum. Infelizmente, esses eventos climáticos cada vez mais extremos, cada vez mais gravosos, eles têm se tornado mais frequentes. E não há dúvida que isso é um problema de meio ambiente. Nós precisamos cuidar melhor da nossa natureza, cuidar das florestas, enfim, né? Um trabalho coletivo da sociedade mundial, mas que aqui no Brasil, no último período, teve um abandono completo. E é preciso que a gente retome isso, porque senão essas situações vão se tornar ainda mais graves e cada vez mais frequentes. E, por outro lado, o governo também tem cada vez mais reforçado a defesa civil. Só para ti, o ouvinte, ter uma ideia, quando nós assumimos o governo, não havia orçamento para a defesa civil. Se nós não tivéssemos feito ali na transição, no início de governo, aquele ajuste que viabilizou o novo Bolsa Família, que viabilizou... Sim, estava na emenda, né? E que viabilizou também recursos para a defesa civil, nós teríamos enormes dificuldades, ainda maiores, para poder partilhar das soluções com os governos do estado e com os municípios nessas situações graves que nós temos presenciado aí nos últimos meses. Então, um conjunto de ações o governo está tendo. A Defesa Civil Nacional, né, tem trabalhado cada vez mais, com mais recursos, mas também com ampliação de equipe. Os governos do estado, é preciso fazer essa ressalva, têm sido parceiros e também têm valorizado cada vez mais as suas defesas civis estaduais. O Rio Grande do Sul é um exemplo disso, né? Então, esse conjunto de ações, a gente espera que consiga dar a resposta mais rápida para a população, que obviamente nunca é no tempo que deveria ser, porque eventos urgentes climáticos, né, por exemplo, nós temos ainda hoje, né,
bairros sem luz no Rio Grande do Sul, o que é um absurdo, e a gente precisa acelerar esses processos que a população corretamente nos cobra, né, que ela seja atendida no tempo necessário. Secretário Executivo da SECOM do Governo Federal, secretário da Comunicação, Maneco Hassen, obrigado pela atenção aqui a Bandeirantes, conte com os nossos microfones e até um próximo contato. Bom dia. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade, estamos sempre à disposição de vocês. Um abraço. Um grande abraço e um bom dia a todos.